agora vamos entrar nessa parte de instrumentação, tá? Instrumentação, então trouxe alguns exemplos aqui, tá? Então vamos entender, a instrumentação, assim como a tubulação, são equipamentos extremamente importantes aí no nosso projeto industrial. Então, sem um instrumento é impossível fazer qualquer tipo de medição e fazer qualquer tipo de controle, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Esse primeiro aqui é um indicador PI. O que significa esse PI? PI é um indicador de pressão. Então, P de pressão, I que é um indicador. Então, no caso, a gente só tá... Essa informação é uma informação local. Por que que é local? Por que que eu sei que é local? Porque ela é uma bolinha. As informações estão dentro de uma bolinha. Se ela tivesse com essa configuração assim, que nessa de quadradinho, né? De quadradinho com esse risco no meio, é que sinal de que ela tá mandando essa informação lá para o meu painel de controle, lá na sala de controle, tá? Então, é diferente. Então, eu sei que essa informação é local. Então, eu estou vendo a pressão lá localmente. E aqui essa outra informação? Então, esse outro exemplo é um medidor de vazão. Como que eu sei que é medidor de vazão? Porque é um FE, né? E ele tem que estar ligado a um FT e um FI. Na verdade, é um analisador de vazão. Então, ele tem uma medição, um FI. Ele é somente um indicador de vazão. Não faz controle nenhum, ele só vai informar, assim como o PI, só que o PI é local. Então, esse vai te informar lá na sala de controle a informação da vazão. Esse F é de flow, né? Flow, indicator flow, né? Sempre baseado aí na norma ISA, né? Em inglês, tá? Então, vocês sempre ficam atualizados aí na ISA, qual é a última versão, para vocês verem se tem alguma atualização ou não. Então, nesse medidor de vazão, essa simbologia aqui, vocês têm que prestar bem atenção, ver lá na sua norma, que tipo de simbologia é essa? Que tipo de medidor de vazão é esse? É medidor magnético? É uma placa de orifício? Então, que tipo de medidor é esse? Tá? É uma calha Partial? Tá? Então, tem diversos elementos. Esse E é de elemento. Na verdade, não é a parte do indicador, nem o transmissor, não é o transmissor, o FT é o transmissor, esse é o elemento, a carcaça mesmo, é o elemento da medição de vazão. Então, assim como a gente mediu a vazão, a gente também tem a temperatura, tá? Então, a gente tem TE, TT e TI, a mesma coisa, a mesma filosofia de pensamento, né? Mesma filosofia de funcionamento, tá? O TI, ele vai ser lido lá no seu painel de controle. TT, né, vai transmitir através de sinal, né, até a sua sala de controle. E o TE é só o elemento. Então, o TW vai te informar que tipo de elemento que você tem, aí se é um termopar, que tipo de elemento que você tem. Então, assim como eu não trouxe aqui, mas a gente tem os níveis também. A gente poderia ter um LI, que é um indicador de nível, tá? Normalmente, o nível, ele vai sempre estar atrelado com uma válvula. Então, aí ele vai estar ligado a uma malha de controle, tá? Porque normalmente o nível a gente não vai só... A gente pode ter um nível... só uma indicação, mas normalmente a gente vai querer controlar o nível, até porque você não vai querer que transborde o tanque, né? Então aí você pode ter uma boia, né? Uma boia no seu nível, como que chama? Uma chave de nível, né? Que é uma boia. Você pode ter um controlador de nível ultrassônico, né? Um nível ultrassônico. Então, aí a gente pode, depois eu posso montar aí um vídeo só para falar sobre a instrumentação e as malhas de controle, tá? Então, a princípio, a ideia é só a gente falar um pouco sobre a instrumentação, que consta no seu fluxograma. Aqui, malhas de controle. Então, só para a gente entender a filosofia de controle. Então, a filosofia de controle, por exemplo,
aqui tá ligado nesse vaso, eu peguei aquela mesma informação, a gente está trabalhando com aquela informação do vaso de selo, que é alimentado por um gás. Então, esse vaso de selo, ele tem um PT aqui, né? Um PT é ligado a um PT, um PC e um PV. Então, aqui é PC, que é controlador de pressão. Então, ou seja, ele vai ler a pressão e conforme ele vai lendo a pressão e manda o sinal lá no SDCD, né, na nossa sala de controle. Então, para quem não sabe, deixa eu explicar. SDCD é o sistema digital de controle distribuído, tá? É uma distribuição de controle digital, tá? Assim, resumidamente em palavras, né? Então é o PC, a gente poderia ter um PIC também aqui. O PIC aqui é o indicador e controlador. Então ele indica e controla. Nesse caso, ele só controla, tá? Então ele vai mandar lá o sinal lá no SDCD e o SDCD vai ler. Ele tem o set point lá da pressão. Se ele vê que está passando do set point, aí ele vai lá na válvula e regula essa válvula. Então ele, através desse PV, né, tem o código dele, e aí ele regula essa válvula de controle que está mandando, na verdade, o que ele está mandando? Vapor para esse vaso, tá? Então ele manda através, né, aqui dessa linha, então ele manda para o vaso. Então, a bem da verdade, aqui o vaso é controlado aí pelo vapor e pela entrada dos gases, né? Então, na verdade, os gases entram e aí o vaso, para não sofrer sobrepressão, ele é controlado, né? A pressão é controlada pelo vapor, né? Então, vapor de média pressão, tá? O vapor de média pressão, que é 12 bar, 200 é mais de 200 graus. Então, é isso. Então, vocês podem encontrar diversas malhas de controle, como eu falei, você pode encontrar a malha de controle de LV, que é a válvula controladora de nível, tá? Vai controlar o nível de um tanque. Normalmente você sempre tem um controle. Você pode ter o controle de nível através de uma malha de controle ligada a uma bomba. Então a bomba pode parar. Se o nível estiver cheio, a gente pode mandar parar uma bomba. Então, bom, com relação à área de controle, eu trouxe essa informação, mas aí depois posso trazer outra malha de controle aí para vocês, que é o caso de intertravamento, né, ou também chamado de interlock de bomba, tá? Que é quando a gente faz aí o intertravamento, que é a parte de segurança da sua bomba, tá? Eu vou preparar um vídeo, tem muitas informações, assim, não dá pra gente num único vídeo passar todas essas informações, mas essas são as mais básicas para vocês poderem entender um pouquinho melhor aí do seu fluxograma de engenharia. Também outras informações são os tains, os limites de bateria e outras informações que eu trouxe aqui. Por exemplo, um tain, aqui vocês podem até ver as cores, ó, tem uma cor azulzinha e uma vermelhinha. Então, o que vai ser esse tain? Tain, ele é colocado que é quando você vai fazer aí a conexão das tubulações. Por exemplo, essa azulzinha é a conexão da sua tubulação já existente, tá? Da sua fábrica. E essa é a tubulação nova. Então, você precisa fazer aqui uma conexão. Então, você coloca um tain, que você já vai entender que aí vai entrar uma tubulação nova. Também vocês podem entender isso como um limite de bateria, que na verdade é o escopo, que é o escopo daqui para cá, por exemplo, o vapor que entra na linha. Então, daqui para cá, depois da válvula, depois dessa figura 8 também, ó, tem outro tipo de figura 8 também aqui, ó. É outra simbologia. Então, como eu disse, presta atenção na simbologia. Normalmente elas são padronizadas, mas presta atenção qual é a que está sendo utilizada aí no seu projeto. Então, daqui para cá, depois da figura 8, vai entrar a tubulação do sistema novo. E daqui para cá, que é o limite de bateria, daqui é o escopo do seu cliente, do escopo do cliente, ou seja, é uma linha já existente. Quando que isso vai acontecer?
quando é uma planta, uma ampliação de planta, quando já é uma planta existente. Para uma planta nova, nada disso vai acontecer, até porque você não tem ainda, é uma coisa nova, apesar de que quando é vapor, água, quando são utilidades, normalmente quando são utilidades que, né, já existem na sua planta, você usa essa informação, até porque as utilidades da sua planta podem estar sendo construído antes do que esse seu sistema. Então você informa esse limite de bateria. Outra forma de você também mostrar o escopo por exemplo, esse escopo aqui é de um fornecedor do cliente, no caso aqui a Renest, refinaria lá de petróleo lá do Nordeste, e a refinaria Abreu e Lima, né? Então daqui para cá o escopo é dela, daqui para cá é da projetista, tá? Então essas são algumas informações que vocês podem visualizar aí no seu fluxograma para saber a responsabilidade do seu, né, dos fornecedores, se é do cliente, se é do fornecedor. Fica bem fácil para você entender de quem é a responsabilidade, de quem é quem. Se dá algum problema na linha ou no equipamento, você sabe a quem procurar. Outro tipo de simbologia é essa aqui, que mostra aqui B15 e BA. Opa, para quem não entende nada, não vai. O que vai B15 e BA? Como eu falei, então a gente já sabe. Quem está trabalhando no projeto sabe que esse é o código do material da tubulação. Então, por exemplo, BA, eu sei que é aço carbono, porque eu trabalhei com esse tipo de especificação, também chamado de spec da linha, tá? Que é o nome, né, que a gente dá. Normalmente a gente não fala especificação da linha, a gente fala spec. Então aqui mostra aqui a mudança de spec. Então, por exemplo, daqui para cá a tubulação é de um material, daqui para cá é aço carbono. E outra informação é esse tipo de pontilhado. Então aqui vai mostrar que é um pacote de um fornecedor. Por exemplo, eu tenho um fluxograma lá, um sistema de tratamento de água, por exemplo, aquele fluxograma. Dentro daquele fluxograma, se eu tiver alguns equipamentos dentro desses pontilhados, significa que é de algum fornecedor, diferente dos equipamentos que estão fora. Por exemplo, eu posso até colocar o nome aqui em cima, de qual fornecedor que é, ou eu coloco do fornecedor, tá? Então a pessoa que trabalha, né, na área de processos já sabe que esse equipamento ele não é de responsabilidade dos outros equipamentos que estão fora. Então isso é uma boa visualização, até se eu tiver problema em algum equipamento, eu já sei quem procurar. Outro para finalizar aí nosso vídeo, para não ficar aí tão extenso esse vídeo, eu trouxe aí um fluxograma que ele simboliza, né, ele traz todas as informações do projeto, de todos os detalhes típicos e simbologia. Então, o que são essas? As simbologias são simbologias de equipamentos, aqui ó. Ele vai te trazer alguns equipamentos e vai te trazer os nomes, ele vai te trazer alguns símbolos que tem no fluxograma e você não sabe, são símbolos às vezes novos, que não são tão usuais no dia a dia de um engenheiro de processo ou de um projetista. Então ele vai te trazer códigos aqui, por exemplo, códigos das linhas. Então, várias informações, até a identificação das linhas aqui tem nessa simbologia. Detalhes típicos, por exemplo, de uma bomba, de um elemento de vazão. Então, como que é esse detalhe típico? Então, várias informações vocês encontram aqui nesse fluxograma. Mas quem que vai fazer esse fluxograma? Normalmente, a pessoa que ganha, ou a empresa que ganha, né, a empresa de engenharia que ganha esse contrato, é ela que vai desenvolver esse fluxograma para o cliente. Então, através lá da norma de coordenação, baseado nas normas que o cliente quer, né, utilizar nesse projeto, você vai desenvolver essas simbologias, tá? Você vai colocar nesse fluxograma, porque é esse fluxograma que muita gente vai se basear.
tá? Para mostrar o que significa cada item. E não pode ter também você pegar, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V de um outro projeto, porque cada projeto é diferente. Cada projeto utiliza um equipamento diferente, uma linha diferente, um material diferente, o tagueamento do equipamento, o tagueamento da tubulação. Então, várias informações você vai ter aqui nesse fluxograma. Então é isso, chegamos aí a nosso último slide. Então espero que tenham gostado aí desse vídeo aí sobre o entendimento, né, de um fluxograma de engenharia, uma interpretação do fluxograma de engenharia, que muita gente aí às vezes tem uma certa dificuldade para entender o que significa cada coisa. Então eu trouxe aí um pouco para vocês esse universo aí da engenharia de processo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram aí, dá seu joinha, compartilha aí esse vídeo. E eu aguardo aí os comentários de vocês também, tá? Que é muito bom para agregar aí para o canal, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tenham aí um bom final de semana e a gente se vê aí, quem sabe, num próximo vídeo falando um pouco aí sobre esses itens que eu já comentei. Obrigada!